Seja muito bem-vindo a mais um Tea Talk, o nosso Tea Talk número 100. Estamos há 100 dias falando de chá. Falando de chá são mais de 100 horas. E isso ainda é pouco. Tem muita coisa para falar. Eu sou a Carla, ela é a Carol, nós somos especialistas em chá e sommeliers de chá da Chá Pra Quê e da Blue Dog Revolution. O nosso objetivo é que você aí beba mais chá, se torne uma pessoa mais feliz, com mais saúde e também formar os novos empreendedores e especialistas do chá do Brasil. Para quem quer beber chá por beber, como especialista, sair do tea lover e virar um verdadeiro especialista, ou sim, temos muitas pessoas querendo empreender no Brasil e fazer esse mercado circular, chegar chá para mais gente, pro chá maravilhoso. E aí eu vou ficar aqui falando só disso. Vamos lá, vamos falar então da nossa formação. É para isso que a gente está aqui hoje. A gente quer... Muita gente pergunta o que é a formação Tea Connoisseur, o que é a formação dos especialistas em chá. E eu acho que seria legal a gente falar o porquê do nome, Tea Connoisseur. Quer falar? Não, e na verdade, se você me permite voltar um minuto, porque eu sempre me adianto, ela sempre tem que voltar. Coitada. Sim, porque ela foi. O que acontece... E eu já tô com uma coisa na minha cabeça pra falar. Bom, fala. E o que acontece é o seguinte, 100 vezes... Quem acompanha a gente, quem faz a maratona da Chá Pra Quê, o Chaflix, já ouviu 100 vezes a gente repetindo aqui que a nossa missão é fazer você beber mais chá e formar os novos especialistas e empreendedores de chá do Brasil. Mas como que a gente forma os novos especialistas e empreendedores de chá do Brasil? Porque fazer você beber mais chá, a gente faz aqui nesse momento. Com 100 Tea Talks, falando sobre chá pra você, fazendo com que você conheça cada vez mais. Despertando a curiosidade do mundo dos chás especiais, da Camellia Sinensis. E a gente forma os especialistas e os empreendedores de chá do Brasil através do nosso carro-chefe. Nós somos uma escola e o nosso carro-chefe é a formação Tea Connoisseur. Jornada do chá, formação Tea Connoisseur. Sim. E agora vou chegar no nome. Chega. Por que o nome Tea Connoisseur? A galera do francês não gosta. Mas olha só. Tem um motivo. Se você for falar em francês, seria connoisseur. Eu não sei a pronúncia quando eu falo francês. Connoisseur, com A. Mas essa é a versão moderna do francês. Na verdade, a gente está utilizando o que seria a versão americanizada do francês, que na verdade se não me engano, do que a gente já conversou e conversamos com franceses, temos amigos franceses, é uma versão lá atrás, original do americanês afrancesado. Então é isso, por isso que a gente também, porque se a gente estivesse falando ele em francês, 100% francês, não seria nem tea, seria o T, com T-H-E, porque o francês não fala chá como... Não, ele fala o chá como T. Exato, não fala como tea. Exato, que aí o tea é em inglês, é o americanizado. Então, connoisseur para o americanês, eu acho, pro americano... Pro inglês. Que também vale pro britânico. E na verdade é uma palavra em inglês de origem francesa. Conhecida no mundo inteiro. Inclusive, perfeita. Outro dia eu vi um livro de uma galera da China que tá falando... Escreveram um livro, galera que produz chá, escreveu um livro para fazer o chá chinês chegar mais para as pessoas, ou seja, desmistificando o chá chinês como aquela coisa super complexa de beber e tal. Não, que é um chá gostoso que você pode beber no dia a dia. E eles escreveram um livro onde eles têm um capítulo dedicado ao Tea Connoisseur. E se vocês olharem grupos de especialistas em chá, pessoas que têm negócios de chá ao redor do mundo, são Tea Connoisseurs. Então, Tea Connoisseur é uma profissão do chá. E é conhecida no mundo inteiro. Conhecida e reconhecida no mundo inteiro. É o Tea Connoisseur, ou o especialista em chá. Aqui no Brasil, se popularizou demais o sommelier de chá. Só que o sommelier de chá é também uma profissão de chá, mas ele é uma partezinha que é relacionada ao serviço de chá. Então, o Tea Connoisseur, ele abrange... Sim, a parte de sommelier de chá, mas também vários outros campos de conhecimento do chá. Perfeito. E não apenas o serviço de chá. Perfeito. E aí a gente vamos entrar então na formação. A gente explicou por que ela se chama assim, então a gente tem o Tea Connoisseur traduzindo é especialista em chá para o português. Isso aí. Simples e claro. Mas vamos explicar como é que ela é estruturada, porque as pessoas precisam entender, né? Quem sempre pede, como é que ela está estruturada para ficar palpável. Lógico que se você for na nossa página, ela tá lá, toda estruturadinha. E essa estrutura vem da nossa experiência.
Sim. Vem da nossa experiência como estudiosas de chá, como especialistas em chá e principalmente como empreendedoras do chá. A gente estruturou ela para fazer com que uma pessoa que não entenda absolutamente nada de chá possa entrar no mundo dos chás especiais e se tornar um especialista. Então vai do zero negócio ao especialista. E se a pessoa quiser, ela avança para se tornar um empreendedor do chá. Porque, de qualquer forma, antes da pessoa ser um bom empreendedor do chá, repetindo, né? Porque empreendedor do chá a gente pode ser. A questão é ser um bom empreendedor do chá, a gente tem que ter o conhecimento prévio, que é dos especialistas, das pessoas que realmente estudaram a fundo os chás especiais. Muita gente acha que é só vender chá e aí começa a vender chá sem entender de chá. Se você não entende de chá, você não vende chá. Isso é muito importante. Chá fica parado. Isso. E aí depois vem e fala, brasileiro não bebe chá. E não é isso. Esse erro acontece, lamentavelmente. O brasileiro bebe chá. Quando é oferecido para ele chá de verdade, feito da maneira correta, com qualidade. Enfim, então é falta de conhecimento. Sim, é falta de não entender como é que... E muitos alunos chegam pra gente, porque até às vezes já tentaram vender chá, e realmente eles perceberam, eu não tinha o conhecimento, o entendimento do chá para poder vender. Porque o chá hoje em dia no Brasil, ele está crescendo, já está começando muito, mas muita gente ainda não conhece. Então é como se fosse um assunto novo, é como se chegasse um alienígena aqui e você dissesse, nossa, quem é essa pessoa? Você que é de Marte. Então a gente tem que fazer essa tradução. Quem gosta de chá e quem quer trabalhar com chá tem que ser a ponte entre uma pessoa que não conhece nada sobre aquele assunto e o chá. Então você faz essa comunicação fluir. O especialista ele faz isso, ele faz com que o chá seja compreendido para a pessoa que nunca nem sabia disso. E aí quando a gente começa a entrar na estrutura da formação Te Conhecer, a primeira parte, o primeiro passo é exatamente essa parte. Essa base. São os pilares para a pessoa entender de chá. E quando a gente fala em pilares, é importante que, claro, que a gente está falando de estrutura de conhecimento base. Então, é entender as famílias do chá, da Camellia sinensis, né, que está dividida em 6 famílias. É entrar a fundo em cada uma dessas famílias, como é que é feita a produção. É aí onde a gente entra... Nomenclatura, que... é um pouco mais... aí já a gente entra num mundo bem mais complexo do chá, que é a nomenclatura que corre no mundo inteiro de tipos de chás. E essa base ela é importante para você construir todo o outro conhecimento. Eu acho que é como uma construção de uma casa. A gente pode dar esse exemplo, né? Sim, você bota a fundação da casa primeiro. Isso. E eu lembro sempre, eu gosto de fazer um paralelo que sempre vem na minha cabeça, quando os meus pais construíram a primeira casa deles aqui no Brasil, meus pais compraram um terreno que era totalmente pirambeira. Declive. Isso. Cara, assim, foram 6 meses só que meus pais iam visitar a casa todo mês para ver como é que estava indo a obra. E num dado momento, assim, depois desses primeiros 6 meses, eles falaram, vamos lá ver a casa. Aí eu e meu irmão, a gente super se empolgou, vamos ver a casa que a gente vai morar e tal. Até então, a gente morava em casas de aluguel. E a gente chegou e era sem sacanagem. Primeiro que eu vi que o terreno era assim, eu não tinha visto ele antes. E aí eu vi o terreno assim com uns... Parecia uns pirulitos, assim, sabe? Como se tivesse botado aquele espetinho de churrasco, sabe? Assim, vários, e um piso. Aí eu olhei assim e falei, que é isso? 6 meses para isso? 6 meses só para isso. E aí meus pais explicaram, não, mas é porque o terreno é muito ruim, então a gente... Ruim, né? Entre aspas, apesar da vista ser lindíssima. Pra você ter a casa ali, que ia ser enorme ali, uma casa bem grande, você precisava que aqueles pilares todos estivessem dentro da terra, coisa de 5, 6 metros. E aí é o tipo de solo, enfim, a gente entraria na outra profissão da Carol, que é a geologia pura. Mas, ou seja, foram só 6 meses pra galera conseguir construir a base toda da casa. E sem o resto ficou pronto muito mais rápido. E sem isso, gente, a casa simplesmente cairia. Não adianta você botar a parede sem você botar as fundações. Então, essa parte inicial toda é a fundação. Não. Você tem que entender, assim, que quem quer trabalhar com chá ou quem quer ser um especialista em chá, tem que entender essa base. É onde você também tem que aprender o conceito de terroir. Quais são os países, quais são os locais que produzem chá, que tipo de chá cada local produz, cada país produz, qual é a característica de cada um. Então, é uma base muito robusta de conhecimento
nessa primeira etapa. E ela é tão importante que sem ela, as pessoas chegam com erros, às vezes, lá na frente e que bota tudo a perder. São erros ruins. É que nem aprender inglês. A gente não aprende o verb to be no início direitinho, I am, you are. A gente fica no he are. Aí, putz, quando você chega lá na frente, você tá cometendo erros básicos lá de trás que são super importantes e essa base é importante para todo aprendizado que vai continuar ao longo da vida de quem quer ser um especialista, porque a gente nunca para de estudar chá. Nunca. Chá é uma planta, tá ali no mundo, então nunca assim, para, a gente várias coisas acontecem, várias plantações estão produzindo vários tipos de chás sempre, dentro das 6 famílias. Mas pesquisas, novidades em relação a benefícios, a componentes. É um mundo em constante movimento. Isso posto, então, nas 5 etapas que a gente está falando, a gente tem a primeira, que é a base, como a Carol falou. Segunda etapa, que é a que eu mais gosto. É a parte que ela principalmente ministra, que é o laboratório. Isso, é o grande laboratório do chá. E eu não sou uma pessoa de laboratório, né, assim, química, detesto química, mas eu nunca fui muito inteligente para essa área. Mas gastronomia é um laboratório. Isso, aí a gente já vai para esse lado do laboratório, né? Porque tinha que deixar claro que não era a química. A gente pode estudar o chá como quimicamente, né? E tem muitos estudos em cima disso. Mas o que a gente faz na formação é aprender a infusionar o chá de diversas maneiras, em diversas técnicas. E sabe o que é engraçado? Que muita gente acha, faz a infusão, bota aqui, pai, faz a infusão. E aí, pronto, é aquilo. Fica o chá, você não aproveita o chá corretamente. Você joga dinheiro fora, você não aproveita o chá. E se você vai fazer isso comercialmente, mais crítico ainda, você não aproveita o chá. Você faz o chá de uma maneira que você não gosta, ou então o seu cliente vai achar ruim. Principalmente, então, se você vai vender, você tem que saber para quem que você vai fazer. Então o especialista ele tem que dominar as técnicas de infusão, porque não é só uma, são várias técnicas de infusão. Mas isso que é o divertido do chá, porque a gente tem várias possibilidades, a gente tem várias formas de trabalhar. E um dos pontos principais da infusão é a gente entender os parâmetros que afetam o chá. Quando a gente fala daquela tabelinha clássica de infusão que você google ali na internet, diz tempo e temperatura do chá, aí vem aquelas tabelinhas prontas. A gente já falou, a gente tem um TikTok só sobre tabela, né? Só sobre a tabelinha do chá que não funciona. E lá a gente explica exatamente por que depois, se você quiser dar uma conferida. Mas basicamente porque a tabela, um dos pontos que ela erra muito é porque ela tá considerando só tempo e temperatura. Certo? Certo. No entanto, quando a gente está falando em infusão, o processo de infusão ele se baseia em 5 parâmetros. Então a gente está falando sim de tempo, a gente está falando de temperatura, mas a gente também não pode esquecer que é o fundamental que é a gente pensar no chá. E quando a gente está falando do chá, a gente tem subtópicos aí. Primeiro a gente tem que saber qual é a família desse chá. É um chá verde? É um puê? É um long? Ou é um chá amarelo? Ou é um chá verde? Então, definida a família, a gente já sabe que a gente tem uma direção. Dentro disso, a gente tem que observar as folhas. Observar tamanho de folha. Se é uma folha mais enroladinha, tipo um long, ela vai ter um processo de infusão bem diferente do que uma folha inteira preta, num chá preto em folha inteira, que tá simplesmente com um twist, enrolada assim. Vai ser outra coisa. Se forem folhas partidinhas, quebradinhas, picadas, aí é onde entram vários conceitos de física entram aí. Então, a gente precisa entender a família, o tipo de folha, tamanho da folha, cor da folha, isso também te define algumas questões de infusão. Então, a gente tem que ter esses 3 pontos. O próximo ponto é a gente pensar na água. E aí a gente entra em qualidade da água sempre, isso é default, a gente tem inclusive um TikTok sobre água, a gente não tem? Sobre água também. Só sobre água. E aí nessa qualidade da água, a gente também tem, o 5º ponto, já indo pro quinto parâmetro, é o container onde a gente vai fazer o chá. E a proporção. Proporção. É a proporção / container, que é proporção de água para proporção de chá, de folhas, para o tamanho que ela vai ocupar. Então, se eu fosse fazer um chá aqui, tem chás que eu não conseguiria fazer num espaço tão pequenininho. E a gente sempre fala que fazer chá, você pode fazer chá só com uma... Aqui a gente tem, uma caneca e um coador simples. Uma peneirinha. De fato. Mas... dependendo de que chá que você quer fazer, dependendo se você vai fazer chá para muita gente, obviamente aqui não daria. Por exemplo, se você quer fazer um chá estilo Gong Fu, que aí é menos proporção de água para mais proporção de folha. Se você está trabalhando com um long enroladinho, que ele vai se abrir, fica quase um mato,
e você tá usando uma caneca pequenininho, né? Ou você tá usando uma caneca, por exemplo, aquela americana de 500 ml. Um canecão, né? Canecão. Aí você vai botar 100, 150 ml de água. Teu chá já tá aqui e tua água vai ficar aqui embaixo. Não vai funcionar. É verdade. Então a gente tem que sempre pensar no container porque ele tem que favorecer todo o processo de infusão. E o que a gente tem que ter em mente é que a infusão é um processo físico. E esses parâmetros, quando você move esses parâmetros, você vai alterar o resultado. Isso. E o especialista, ele tem que saber manipular os parâmetros de infusão. Boa. Porque aí ele sabe qual é o resultado que ele vai ter. Porque muitas vezes a pessoa pega um chá, faz da mesma maneira que fez o outro e fala esse chá é bom, esse chá é ruim. E não é, a maneira que infusionou. Então o especialista tem que saber. Segundo passo, é um passo super importante. A gente manda chá para os alunos exatamente para eles testarem várias vezes, várias técnicas de infusão. De acordo com o que a gente vai orientando, né? Tem todo um passo a passo para isso. Tem todas as aulas. Podemos passar para o passo 3? Passo 3. Seria o quê? O passo 3. O manual do sommelier. Aqui, você adora falar esse, vai, fala você. Aqui você vai começar a tratar o chá sensorialmente. E aí aquela parte famosa de análise sensorial, harmonização, serviço de chá, qual é o serviço de chá das 5, o que é high tea, low tea. E essa parte, o que é engraçado é que muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas com essa parte, ou adiantam essa parte lá para o início e elas não vivenciam, não aproveitam o chá e não treinam a infusão. Porque faz parte do passo 2 que a gente acabou de dizer, que é o laboratório. O laboratório, ele não só confere ao aluno a habilidade de testar os parâmetros, mas o que a Carol falou é muito importante, vivenciar o chá. E Carol, o que é vivenciar o chá? É beber muito chá. É beber muito chá e saber o processo de infusão, é experimentar ele. É como uma pessoa que quer aprender a jogar tênis, ela vai pra quadra, ela vai pegar a raquete, ela vai começar a saber como é que segura, entender o tamanho de raquete, entender tudo isso. E isso chega com a prática, com o tempo. A gente não sai jogando tênis do dia pra noite, ou qualquer outro esporte. Então, essa prática é toda colocada no 2. E aí, por isso que a gente vai pro sommelier depois, porque o sommelier é uma outra parte do especialista. Ou seja, dentro do especialista em chá, a gente também cobra o módulo do sommelier. O sommelier, como a Carol tinha falado no início, é um ponto, é uma das profissões. Então, o sommelier, ele vai entrar em análise sensorial, todas essas combinações que a Carol mencionou, mas pra gente fazer isso, a gente tem que entender quem é o chá primeiro. Senão você vai analisar, você vai ver perfil do quê? Se você nem sabe quem ele é. Não, e sabe o que acontece? Isso a gente vê acontecendo muito. Muita gente fica tão tensa com essa história de notas disso, nota daquilo outro, que não aproveita o chá, não vivencia. E aí pega um chá, fica lá, notas de blá 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 blá, notas de blá 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 blá, ou fica nisso, notas de blá 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 blá, bebe aquele chá uma vez na vida e não bebe nunca mais. E isso não é vivenciar o chá, isso não é entender de chá. Entender de chá é uma coisa muito mais profunda. Sim. Isso faz parte. É legal, é interessante. É muito bacana. Quando a gente começa a entender isso. Mas não é só isso. O chá não é só isso que a Carol quer dizer, né? Ele não se limita a uma nota, a um aroma. Ele é bem mais amplo do que isso. É como dizer que o chá só se limita a benefícios. O chá é bom pra, sei lá, emagrecer, o chá é bom pra desintoxicar o fígado. Mas não é só isso. E se a gente fica na tensão de querer analisar e perceber notas e perceber aromas, e aí que acontece muito, que a gente vê, e alunos nossos começam assim, tá tudo bem, tá? Que é o quê? Cara, não tô sentindo isso, não tô percebendo nada do que vocês estão falando aqui. Nossa, mas eu não senti a amêndoa, o damasco, a fruta vermelha que você sentiu. Não tem problema. Não tem problema. Primeiro, beba. Beba bastante. Deixa o chá circular dentro de você, faça muito chá, que é a parte do laboratório todo. Depois, com tudo isso posto em prática, com tudo isso dominado, aí a gente vai parar para relaxar e dizer, como é que eu estou percebendo? Até porque, e isso já é comprovado não só em alunos nossos, mas pessoas que a gente conhece, que bebem chá, que o nosso paladar começa a ficar mais perceptível, ele começa a perceber mais sabores, mais notas, tudo isso quando a gente já tem o hábito de vivenciar o chá. Sim, tem gente que já nunca bebeu chá, pegou e falou, nossa, tá.
São raros casos, né? A gente tem amigos que são treino. assim... Mas tem Em gente geral. que já tem isso de graça. Mas é que nem jogo de futebol, tem gente que joga super bem. E agora também, se não treinar, vai ser isso aí. E a gente ensina a técnica, a análise sensorial, ela é para você descrever o chá. E para você comunicar esse chá a outra pessoa. Comunicar esse chá para alguém, se você vai vender um chá, você ter como comunicar aquele chá para gerar aquela expectativa naquela pessoa. Sim, ajuda muito na compra também. Não é, a não ser que você vá ser um competidor de teacupping, não é uma no coisa... mundo, isso existe, né? Isso, não é uma coisa que tem que ter essa rigidez. Ela tem que ser agradável. Isso, então por isso que ele está lá, na formação ticonossória, ele está lá na frente, é o nosso módulo 10. Sim. Toda aquela parte ali do passo 1 e 2, a gente faz em 9 módulos. Quando chega o módulo 10... é o manual do sommelier. E aí, para quem quer ser especialista em chá, a formação ela vai terminar aí. Com um teste às cegas de chá, que é uma técnica que você tem no mundo inteiro. Sim, para avaliar. Que é importantíssima. Isso aí, o importante é a prova final, que é a prova final do especialista em chá. Mas só lembrando uma coisa, tá? E a parte do sommelier, ela foca muito em quem quer, eu quero abrir uma casa de chá, eu quero fazer degustações, fazer harmonizações. Isso é super importante, a pessoa consegue muita coisa ali, mas se ela não tem a base, que é de fazer chá em quantidade, de pensar no cliente, no outro, essa parte fica truncada. Então é importantíssimo ela passar pela parte inicial para ela então poder chegar ao sommelier. Só deixando claro, tá? Porque é um passo a passo que tenha coerência dentro do que a gente acredita e do que foi a nossa experiência de vida também. A gente também começou sendo o primeiro sommelier. Só que quando a gente começou a trabalhar, a gente foi pra rua vender chá, a gente viu que o perfil do brasileiro era outro, que as pessoas tinham o mito de dizer não gosto de chá preto. Como é que a gente quebra isso? Como é que a gente faz um chá preto agradável pro brasileiro? Quando alguém me diz eu não gosto de chá preto, eu imediatamente penso duas coisas. Bom, você nunca tomou um chá preto gostoso, porque ninguém fez pra você um chá preto gostoso. Ou a infusão tá errada. É basicamente isso. Eu até posso entender que você não tem um amor pelo chá preto, que ele não é a sua preferência. Mas a pessoa que diz eu não gosto de chá preto, realmente zero, porque eu fui essa pessoa. Então eu falo isso com convicção. Eu fui aquela pessoa que falava eu não gosto de chá preto. E aí quando eu entendi o universo de chá preto, eu comecei a botar em prática técnicas de infusão, eu comecei a entender que chá preto não se faz igual para todo mundo. Então o britânico vai tomar um chá preto de um jeito, o singalês, o indiano é de outro, e eu, Carla, vou tomar do meu jeito. Então não é que o chá é ruim, é a gente que não sabe adaptar o chá pra gente, porque tem essa grande vantagem. O chá, ele vem pra gente seco, ele não vem pronto para beber. Então no momento que ele vem pronto para beber, depende de quem está fazendo o chá, fazer com que aquele chá muito bom fique excelente, ou que aquele chá que talvez não tenha tanto para oferecer, seja um chá base mais simples, possa ser fantástico. Então, na verdade, a infusão ela tá na mão de quem faz. É isso aí. E aí, terminou esses 10 módulos, fez o teste às cegas, pronto, é especialista. Posso falar do teste às cegas? Porque tem gente que morre de medo do teste às cegas. Eu tenho vários alunos que falam assim, mas eu vou ter que... O que é o teste às cegas? É basicamente, você não precisa identificar necessariamente, esse é um chá A, B, C, no sentido de ir para... eu quero que você me diga de que plantação... Este é um Ceilão de primeira colheita? Não é isso, não gente. É isso. Até porque seria injusto a gente fazer esse tipo de pergunta. O que a gente quer é lógico que a pessoa defina qual família isso é o mínimo. Isso, se é um chá preto, se é um verde, se é um long. Isso é o mínimo. E daí faça na verdade são 2 testes. Faça toda a análise sensorial dele como um especialista, que é toda aquela parte do laboratório, alterando parâmetros, fazendo com que aquele chá fique melhor, né? E se a pessoa diz, não, esse aqui eu tinha que ter feito essa primeira infusão assim, aí eu corrigi na segunda, e eu fiz isso na terceira, e pra mim o chá é isso. E depois também, como segundo teste em paralelo, ela vai fazer como um sommelier. É isso aí. Se você está na dúvida do que é a diferença para o sommelier ou para o especialista, a gente tem um tutorial também onde a gente explica as profissões do chá. E as diferenças de processos de infusão. Beleza. Bom, e aí, para quem quer empreender, vai para o módulo 11, que é o passo 4, que é maravilhoso. Modelos de negócio, mecânica comercial do chá. E aí a gente começa a entrar no mundo comercial do chá mesmo. É hora de criar e entender o que está acontecendo lá fora. Trazer pra cá.
ter ideias. Como é que tem uma casa de chá? Como é que tem um bar de chá? Que aí já são modelos de negócio. E é um passo a passo desenhadinho, bonitinho, que a gente tem, que ensina a pessoa a pegar aquela ideia e colocar isso num modelo real, dentro de uma metodologia que a gente acredita muito, e aí é o passo 5. Que aí você vai entrar dentro de uma metodologia para nessa metodologia você poder ir para a rua e aplicar o seu negócio. Mas fala aí Então, o passo 4, então, é basicamente você entender a mecânica comercial do chá e os modelos de negócio. É o cardápio. Vamos explicar o cardápio e você vai escolher ali o que você quer daquele cardápio. Aí você entra E aí vai para o passo 5. E entra em pensar em nicho, tudo isso. Porque dependendo do que você quer fazer, você pode se relacionar com os produtores de chá daqui do Brasil, você precisa se relacionar com produtores lá fora. E aí, de quem que eu vou comprar? De atravessadores? De grandes importadores? Vou comprar direto de uma plantação? Qual que é o melhor? O que existe de possibilidade aí? O passo 4 é muito esse cardápio, né? Precisa entender isso, né? Isso. O que acontece Deixa eu ver a pintura, né? Deixa eu ver o big picture. É quase como um mapa mundi, né? Do que tem aqui. E aí a gente entra pro passo 5. Que é, beleza, a pessoa já sabe o que tem no chá. E é muito legal que muita gente entra na formação com uma ideia. E aí quando chega no módulo 11... faz assim, vup. Mas eu adoro isso, porque muita gente chega com uma ideia fixa. Exato. Aí chega no módulo 11, a pessoa fala, vou fazer outra coisa. A gente tem aluno assim. Tem. E que vai fazer um outro caminho, porque ele olhou o cardápio. E aí a gente entra na parte 5. Que é normal a gente ter outras ideias, a pessoa ter outras ideias. Porque quando a gente não conhece o quão vasto é o mundo do chá, os trilhões de possibilidades que existem, a gente vai pensar em 1, 2 ou 3. Pô, mas tudo bem, eu pensei em 1, 2 ou 3 que eu tô olhando aqui mais ou menos o que tem no Brasil. Mas se lá fora tem 50 mil, então vamos olhar para as outras 47 mil que eu não olhei, né? Então isso que é legal. Eu gosto porque é criatividade pura aqui também. Exato. E aí o passo 5 é, beleza, então agora vamos montar o teu negócio. Isso. Vamos fazer o seu MVP, Minimum Viable Product. Que é essa metodologia. Que é exatamente, vamos montar o seu negócio, um modelo enxuto, com pouco dinheiro, e vamos botar ele para rodar, para a gente começar a coletar dados. Testar, para a gente aí sim fazer um plano de negócios e aí aumentar o seu negócio e fazer. Nesse MVP é a hora que você começa a responder as perguntas. Ah, beleza, de quem que eu compro? Como é que eu negocio? Quanto que eu compro? Que tipo de embalagem? É mais apropriada. Vamos testar essas embalagens aqui para quem precisa de embalagem. Como é que eu vejo isso daqui? Como é que eu ajusto o circuito, o discurso de venda? Sim. E todos esses passos, passo a passo, até a pessoa, beleza, agora eu tô com o meu produto pronto, já fiz o protótipo, testei receita, tenho embalagem, tenho tudo. Um protótipo. Vamos vender. E é vender. É alguém botar a mão no bolso e ir lá e pagar pelo seu produto. Isso é o seu MVP. E essa hora é que a gente está do lado do aluno. É por isso que a formação são 2 anos, que a gente considera que se a pessoa faz aí toda a base inicial até o módulo sommelier, a pessoa pode fazer em 3 meses, se ela quiser, se dedicando toda semana, né? Ou todo dia, 1h30, 2 horas. Mas se a pessoa não tem esse tempo, ela vai fazer em mais tempo e não tem problema. Mas via de regra, ela vai fazer aí 6 meses. Em 6 meses toda a base até o teste às cegas, daí ela tem mais 6 meses para colocar o MVP em prática com a gente. Colocando o MVP em prática e fazendo rodar o negócio, ela vai rodar mais 1 ano inteiro o negócio dela e a gente vai estar acompanhando. Que é basicamente. Aí é onde entra o processo todo de mentoria bem próximo do aluno. A gente está desde o início com o aluno, porque os alunos vão tirar 1 milhão de dúvidas que vão acontecendo. Mas nessa parte é muito específica, porque eu não tenho como, para um aluno que quer ter uma linha de chá, fazer a mesma coisa para um aluno que quer ter, por exemplo, uma casa de chá. Totalmente diferente. Ou para um aluno que quer trabalhar com chá de outra maneira. Ou tem um estúdio de yoga e quer botar o chá, essas coisas. E às vezes a pessoa quer trabalhar numa linha de chá extremamente artesanal. E dizer, sim, eu quero ser artesanal. Porque também tem a ver com quanto a pessoa quer ganhar. Tem gente que não, eu tô satisfeito em ganhar, sei lá, 5 mil reais por mês. Tem gente que vai dizer aí não. Aí é um tipo de negócio. Sim. Não, mas eu quero ganhar muito 15 mais. mil, aí é outro tipo de negócio. Eu quero que meu chá chegue no Brasil inteiro. Ok, então é beleza. Outro modelo. E são passos, e cada fase, como você diz, tem questões para serem resolvidas. E aí é por isso que a gente não abre turma, não deixa aberto turma direto, porque a gente tem que abrir e fechar, para que todo mundo caminhe mais ou menos semelhante, tem umas diferenças. E aí, quando chega essa hora, a gente tem, às vezes, o dia inteiro com, sei lá, vários alunos, cada um com um modelo de negócio.
E a gente gosta muito disso, porque é a nossa maneira de abrir vários negócios de chá. Sim. É como se a gente estivesse abrindo um monte de negócios de chá. É muito compensador a gente ver os negócios andando e a gente vê os negócios começando a acontecer, cada um nas suas cidadezinhas, no Brasil inteiro. O Brasil é muito grande, gente. O Brasil é enorme. A gente tem que botar esse chá para ser bebido e rodado aí em todo... A gente tem aluno hoje que vai, sei lá, em vários estados, vai desde Manaus até o sul, né? Tem uma galera... Extremo Sul, Extremo Sul. Tudo, então, todos assim, os lugares. Imagina, né? O chá começar a chegar em vários modelos de negócios, dos menores aos maiores. Em vários lugares do Brasil. E a gente tem gente fora do Brasil também. Também, que é muito legal. E muita gente que leva o chá brasileiro lá pra fora. Isso eu acho mais legal. Eu acho que para as plantações aqui no Brasil vai ser uma coisa que vai começar a crescer cada vez mais. A gente tem o nosso chá saindo daqui também. Enfim, gente, essa é a formação Ticonocera. É assim que a gente cumpre a nossa missão. É uma das maneiras que a gente cumpre a nossa missão. A gente cumpre a nossa missão de duas maneiras. Uma delas é dando muito conteúdo gratuito. Hoje nós somos o canal de chá que mais difunde informações sobre chá no nosso país. Sobre chás especiais. Sobre chás especiais no nosso país. Sim. E a gente forma os especialistas e empreendedores através da Jornada do Chá, formação Ticonocera. E a gente tem 2 cursos, mas outro a gente não vai falar aqui que não é o objetivo, que é um mini curso. Mas eu acho que é isso, né, da formação. São 5 passos super resumidos para você ter uma ideia geral de como é que funciona a nossa formação. Lógico que tem um monte de coisinha que acontece aí no meio, isso aí, mas é o isso principal. Se você não está seguindo a gente, acabou de cair aqui no nosso canal, não está inscrito, toca o sininho para ser inscrito. Não. Vai lá. Não é o... Ai, meu Deus. Gente, ela já tinha aprendido isso. Tá, peraí, deixa eu tentar acertar. Então clica no botão inscreva-se para ser inscrito e toque o sininho para você ser lembrado toda hora que a gente tem vídeo aqui no nosso canal. É isso aí. Certo? E vai lá no Instagram também, dá um confere em todas as coisas que a gente posta. A gente conversa muito com a galera lá no Instagram. Eu sempre dou uma zoada em seguidores que me mandam fotos de latas de chá. Porque, gente, pela lata de chá eu não sei que chá que é. Eu preciso sempre olhar as folhas. Se você tem um chá e você quer que eu veja, me manda a foto da folha. Por favor. #quero ver as folhas. É isso. É isso, gente. Até o próximo. TikTok. Valeu, galera. Até mais.